Eu sempre soube o que esse S fazia na frase, tipo, para que ele servia. Mas eu não sabia o que era e qual o nome desse S. Então, finalmente eu decidi ir atrás e saber realmente quem é esse S. E sim, descobri tudo. E é isso que nós vamos ver neste vídeo aqui. Hey guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos aprender tudo sobre esse S. O que é, quando surgiu, como usar, diferença do is e has, que é o verbo to be e o verbo have, quando está contraído. Dicas e regras aí que tem em cima disso também. Certo, então vamos lá. Ready? Go! Certo, então vamos começar explicando para que serve. Esse S, como no exemplo que eu coloquei, ele dá a ideia de posse. Aqui no primeiro exemplo, Jack's car is black. Ou seja, o carro do Jack é preto. Então, para eu dizer que o carro é do Jack, você pode usar isso. Pode usar esse S, que eu vou já falar o nome dele, que ele tem um nome, e ficar dessa forma. Então, ficaria Jack's car, que é o carro do Jack. A mesma coisa aqui no exemplo de baixo, que é Maria's house is cool, que é tipo legal, casa da Maria. No caso aqui é casa da Maria é legal. Então, Maria's house, Jack's car. Ou seja, o segundo termo é propriedade do primeiro. Então, carro do Jack, casa da Maria. Então, ele serve para isso, para identificar e dar, como é que se diz, sentido de posse. Agora, o mais interessante é como surgiu. E é muito interessante. Vamos ver. A origem desse S veio do inglês antigo, que era fortemente influenciado pelo latim, olha só, pelo latim e línguas germânicas. Então, olha só que interessante, né? Então, latim e línguas germânicas influenciando o inglês até hoje. No inglês antigo, a posse era expressa com terminações específicas, conhecidas como declinações. Por exemplo, no inglês antigo, a palavra king, que significa rei, né? No caso possessivo, era escrita como sinistes. Sinnings. Onde o ES no final indicava a posse, algo parecido com o que acontece no alemão moderno. Resumindo, essa palavra no inglês antigo dava posse ao rei, sendo que esse ES do final é o que indicava a posse. Com o tempo, especialmente após a simplificação da gramática no inglês médio, a terminação ES foi gradualmente abreviada para S. É o apóstrofo mais S, na verdade, né? Então, com o tempo, esse uso do ES foi sendo abreviado, porque a gente tem o costume de ir abreviando as coisas, né? Tanto no inglês como no português, quanto menos letra, menos palavras você precisar para expressar certo termo, melhor, né? A gente vê que isso acontece bastante. Então, com o tempo, a gramática do inglês foi se modernizando e aí esse ES foi substituído pelo apóstrofo, que é esse traçozinho, como se fosse uma aspa simples, e o S. Então, apóstrofo mais S substituiu aquele ES do final, resultando na forma que é usada hoje em dia. E o apóstrofo foi usado justamente para indicar que tinha uma palavra ali e foi substituída. Essa é a função do apóstrofo, que no caso houve a eliminação da letra E. E aí, olha o interessante. Lembra que eu falei que ele significa posse? Por que disso, né? Porque vem da história antiga, algo até meio que cultural, que era para indicar posses do rei. Porque, não sei se você sabe, mas no tempo que existia o rei, tudo era do rei. Tipo, o rei era o rei ali daquela nação, pois tudo era dele. Tanto é que quando ele passava ali pela cidade, todo mundo tinha que baixar a cabeça, tinha que demonstrar, reverenciar, né, e tudo. Porque se ele visse algum desrespeito, alguma coisa assim com alguém, ele poderia mandar matar, prender, tomar as posses. Meio que era assim aquele tempo, tá? Tudo é do rei. Tem até essa frase, né? Tudo é do rei. Esse ES veio disso, ó, do rei, né? Com essa questão histórica. E significa o quê? Posse, porque tudo era do rei. Não é interessante? Então foi assim que surgiu esse apóstrofo mais S. E agora a gente vai saber o nome dele. Esse apóstrofo mais S, a gente vai ficar falando assim, nem vai falar Szinho. E o nome dele é Possessive Case, ou caso possessivo. E também tem um outro nome que é Genitive Case, que é caso genitivo. Eu gostei mais do primeiro, possessive case. Então, sempre que você for, a partir de agora, né, se referir a esse S, não vai mais ficar falando apóstrofo mais S, nem Szinho, e sim possessive case. Legal, né? E não esqueça, ele é usado para indicar que algo pertence a alguém ou a alguma coisa. Não é usado só com pessoa, tá? É usado também com coisas, como a gente vai ver também em exemplos aqui. Certo, vamos lá. Como usar ele? Como usar o quê? O possessive case. Eu já ia falando um Szinho. Como usar o possessive case? Aí a gente entra na parte das
regras, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Dicas e regras. Então nós já vimos o que é, quando surgiu, vamos ver agora como usar e vem a parte das dicas e regras, porque também tem alguns detalhes aí que você precisa saber para usar o possessive case. Vamos lá, primeiro começar com substantivos singulares. Como que você vai usar o possessive case com substantivos singulares? E é a forma básica, tá? Então, se o substantivo estiver no singular, basta acrescentar o apóstrofo mais S, ou seja, basta acrescentar o possessive case ali no final da palavra, como o exemplo que a gente está vendo aqui agora. Então, no exemplo temos The girl's book is on the table. O livro da garota está na mesa. Observa, girl, então terminou ali no singular. Bastou acrescentar o possessive case, ou seja, o apóstrofo mais S ali, logo depois da palavra girl. Então, the girl book is on the table. E o outro exemplo é John's car is new, ou seja, o carro do John. E sempre você vai traduzir assim, tá? Então, por exemplo, ali, the girl's book, book da garota. Então, the John's car, carro do John. Com o tempo você, caso você esteja presenciando isso agora, é tranquilo, com o tempo você já vai se acostumar a traduzir assim. Então, primeira regrinha, terminou substantivo singular, basta acrescentar o possessive case, tá? Bora lá para a próxima, que é substantivos plural. Então, quando terminar com substantivo já for no plural, ou seja, ele termina ali com S, né? Nós sabemos que o plural é esse S. Como que ficaria? Se o substantivo está no plural e já termina com S, basta adicionar apenas o apóstrofo, sem o S. Olha só que interessante. Olha o exemplo. The student's classroom is big. Então, a sala de aula dos alunos é grande. Olha só, the student's classroom. Então, o students está no plural, aí não precisou colocar o apóstrofo mais S, colocou só o apóstrofo. Então, quando tiver plural, coloca só o apóstrofo. Só o apóstrofo. Tem mais um exemplo. My parents' house is beautiful. My parents' house is beautiful. Então, a casa dos meus pais é bonita. Aí, observa que pais tá no plural, né? Meus pais. Então não precisou colocar o mais o S, só o apóstrofo. Então essa é a regra caso termine com S, caso seja no plural o substantivo, certo? E observa que o que vai estar ligando a palavra ao possessivo aí no caso, usando o termo possessive case, é justamente ter um substantivo. Por que que eu tô falando isso? Você vai ver mais na frente. Então, mas já vai pegando que sempre tem, parece que sempre tem um substantivo. O que é substantivo? Nomes próprios, nome das coisas. Por exemplo, mesa. Mesa é um substantivo, né? Tem uma mesa aqui. Eu poderia usar isso para mesa, por exemplo, perna da mesa. Então ficaria table's leg. Observe, então ficaria perna da mesa. Estou fazendo um exemplo aqui rápido, mas é isso, substantivo. E aí, como eu falei, fica aí que você vai já ver uma importância de você entender isso. Bora lá, próximo. Substantivo no plural que não terminam em S. Como que ficaria? Se o substantivo está no plural, mas não termina em S, adicionamos o apóstrofo mais S normalmente. Então ficaria assim. Vamos ver o exemplo, ó. The children's toys are everywhere. Ou seja, children a gente sabe que é crianças, mas ele não tem um S no final, ele não termina com S, né? Children, a gente sabe que já tá falando que são crianças. E se eu quiser falar que é uma criança só, aí, child, children, children. Então, the children's toys are everywhere. Como não terminou com S, a gente coloca normal, apóstrofo mais S, para indicar que os brinquedos são das crianças. Traduzindo, fica, os brinquedos das crianças estão por toda parte. Everywhere. O outro exemplo, the men's bathroom is on the left. Ou seja, o banheiro dos homens está à esquerda. Observa que men com M-E-N é homens, já é o plural, tá? Então, se você já não sabia, já fica essa dica aí, que é bem interessante também. Porque a gente sabe que men, que é M-A-N, é homem. E men com M-A-N é homens. Troca o A pelo E, já fica no plural. Man, men. Como não termina com S, a gente vai colocar o possessive case normal, ou seja, apóstrofo mais S, usando os dois, né? Então ficaria the men's bathroom is on the left. Certo? Agora vamos ver a regrinha com nomes próprios, nomes de pessoas. Que foi o que eu usei aqui, né? Jack, Maria, nomes de pessoas. Como que ficaria? Tem uma coisinha interessante aqui também. Aqui há duas formas aceitas. Você pode adicionar o possessive case normal, com apóstrofo mais S, ou pode adicionar somente o apóstrofo. Olha só, sabia dessa? Essa é bem legal, né? Aí vem um detalhe, ambas são corretas, mas vai depender do estilo de escrita. No inglês americano é mais comum usar apenas o apóstrofo. Já no inglês britânico se usa mais o apóstrofo mais S, ou seja, ele normal. Os americanos sempre tentando contrair cada vez mais. Eu gosto disso, eu acho melhor também. E agora nós chegamos lá que tá faltando aqui só a diferença de is mais e has, né? Que nós vimos já o que é, vimos quando surgiu, vimos
dicas e regrinhas e como usar também. Diferença de is mais has, que é o verbo to be, e o verbo have. Por que isso? Porque essa junção do apóstrofo mais s, essa contração aí, também é usada para o verbo to be, no caso do is, que é só para a terceira pessoa, e também do has, que é justamente o verbo have, mas para a terceira pessoa. Quando for a terceira pessoa no verbo to be, que é he, she, it, aí você vai usar sempre o is. E quando for o verbo have na terceira pessoa, que é he, she, it também, tá? Aí você vai usar o has. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre essa questão de terceira pessoa, segunda pessoa, verbo to be, eu vou deixar um vídeo aqui no card e aqui embaixo na descrição, que a gente fala sobre conjugação de verbo, que é a regrinha mágica para conjugar qualquer verbo em inglês, e assim você vai entender um pouco mais sobre isso aqui. Peraí, mas também, se você não sabe, não vai agora, tá? Fica aí, depois você assiste, não se preocupe. Então é isso. Essa contração do apóstrofo mais s é usada também para esses dois verbos aí que a gente falou, que é o is e o has, que são usados na terceira pessoa. Então fica assim também, né? Desse jeito, apóstrofo mais s. E aí às vezes confunde. E aí a gente vai entender como que você faz para não se confundir. Então vamos lá. E tudo tá no contexto. Ó. Vamos ver os exemplos que fica mais fácil da gente entender. Exemplos de apóstrofo mais s como pos, que seria o possessive case, né? This is Anna's bag. Ou seja, esta é a bolsa da Ana. Aqui foi usado o possessive case. Agora vamos ao exemplo do S, do apóstrofo mais S, como contração, que é usado com o either ou o has, certo? Ó, Anna's happy today. Anna's happy today. Ana está feliz hoje. E o outro exemplo é Anna's gone to the store. Ana foi para a loja. Anna's gone to the store. Então, aqui, nesses dois exemplos, o S, o primeiro é o Anna is, que é o verbo to be, e o segundo é Anna's has, que é o verbo have. E por quê? Observe que logo depois de Anna, de is, não tem substantivo. Então, como é que é ser a posse, né? Felicidade é posse da Ana, que Anna's happy é feliz, happy feliz. Então, tipo assim, feliz da Ana, não tem como. E o outro é Anna's gone, foi da Ana, tá vendo? Então, assim, fica bem mais simples. E lembra que eu falei, fica aí, tá vendo essa questão de substantivo que está sendo usado aqui sempre? É isso. Então, normalmente, o possessive case, que é a contração mesmo do apóstrofo mais s, dando ideia de posse, ele vai ser usado com substantivos, ou seja, coisas, para indicar que aquilo pertence a alguém ou alguma outra coisa, tá bom? Então, fica mais fácil de entender assim. Facinho, na verdade, facinho. Então, se a palavra que está ali depois, por exemplo, aqui no caso é o nome de pessoa, se a palavra que está ali depois é um substantivo, então com certeza vai ser o possessive case. Se não for, então vai ser uma das outras contrações. E aqui no segundo ficou fácil, porque Anna's gone, a gente sabe que ali é o verbo have, porque gone sempre vai ficar acompanhado ali pelo verbo have, tá? E a gente usa has somente quando for na terceira pessoa. Somente se for he, she, it, que é ele ou ela pra coisa, tá? Então fica fácil de entender assim. Lembra? Substantivo. Identifique o substantivo. Se é um substantivo, então com certeza vai ser o possessive case, dando ideia de posse. E dica bônus aí para finalizar, que é quando você usar o of ou o possessive case. Porque assim, a gente está falando que algo é de alguém. Por exemplo, aqui no meu exemplo, Jack's car é o carro do Jack. Eu também poderia escrever assim, the car of the Jack. Carro do Jack, do jeito que eu tô falando. Poderia. Então, quando usar um ou usar o outro, que é o que a gente vai ver agora. Em muitos casos, podemos expressar posse com a preposição of, em vez de usar o possessive case, que é a contração mais S. Especialmente quando falamos de objetos ou conceitos abstratos. Ou seja, então, não é que é regra, mas você pode expressar dessa forma. Então, quando você falar de objeto ou conceitos abstratos, você pode usar sim aí o of, do jeito que a gente está falando, né? De alguma coisa, of, como exemplo aqui, ó. The door of the house. Então, a porta da casa. Observa. Sempre tratando de objeto. Porta, casa, não tem pessoa. Então, dava para usar dessa forma mesmo. The door of the house. Aí, é mais comum usar isso, tá? Você vai ver mais assim do que the house's door. Fica até estranho mesmo. Soa um pouco estranho. Eu também sinto, ó. The door of the house ou the house's door. É mais estranho. Já quando é nome de pessoa, realmente fica melhor. Então, tem um outro exemplo também que é the end of the story. The end of the story, ou seja, o fim da história, do que the story's end. Tá vendo? Então, tem essa, como é que se diz? Sutileza aí que você vai ter um pouco de discernimento e também prática, né, com o inglês, que você vai entendendo. Mas é isso, a regra é isso. Você fica melhor você usar o of em vez do possessive case quando for objeto ou conceitos abstratos. Então,
Então, essa é uma dica aí muito boa. Esse conceito do possessive case, que eu não sabia o nome. Então, espero que vocês também tenham gostado. Caso você não sabia, coloca aí, ó, não sabia, aprendi com o seu vídeo, valeu? E se você quer aprender um pouco mais sobre verbos e como conjugar qualquer verbo, aprender a regrinha mágica que eu falei, assiste o vídeo que eu tô deixando aqui no final. Te vejo lá e see you!